Nesse vídeo eu queria agora passar a tratar com vocês, a gente conversar um pouquinho sobre também dois assuntos que saem um pouquinho ali da ideia de ciência política, né, que estão na matéria de política, que é a parte de política naval e também da nossa doutrina militar naval. Aí, a gente olhando de cara assim, né, imediatamente a gente não consegue enxergar uma relação muito grande, mas a gente vai verificar aqui que ao longo do tempo aqui, quando a gente falar, a gente vai tentar ser breve, essa relação vai se estabelecer, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu chamo a atenção, começando aqui na parte de política naval, que é o item D da nossa bibliografia, é na mensagem do próprio comandante da Marinha, em que ele deixa duas palavras ali que são paradigmáticas ali para a gente poder trabalhar com política naval, né? Que é a questão da segurança, da sobrevivência e da prosperidade. Tá? Então, nas palavras do comandante da Marinha, isso aí remonta aí uma ideia que vai se espalhar por toda a Marinha, né? É a ideia de que o mar ele tem essa dupla faceta, né? Então, assim, ele é ao mesmo tempo sobrevivência, porque 95% do nosso comércio ele vem pelo mar, né? Então, assim, uma série de questões aí envolvidas aí a nossa defesa, nossa segurança, tá? E ao mesmo tempo é também sinônimo de prosperidade, porque é pelo mar também que a gente consegue efetuar todas as nossas atividades, temos quase todas, né, comerciais, e também a gente faz a nossa prospecção de petróleo no pré-sal, por exemplo, tá? E uma série de outras questões relacionadas também a possível desenvolvimento econômico, tá? Então, essas duas questões são muito claras e aí é importante na hora de vocês lerem a parte de política naval, e eu sugiro que, embora esteja contido aqui no resumo, se for possível, vocês leiam a publicação toda, porque é bem fininha, bem tranquila, e ela traz ali algumas informações bem interessantes, tá? Então, primeira coisa, essa questão de sobrevivência e prosperidade, tá bom? E aí, colocado uma questão que norteia isso, né? O dimensionamento da Marinha deve guardar compatibilidade com a importância da inserção política e estratégica do Brasil no cenário internacional, em vista de sua grandeza econômica e influência regional, a qual deve ser igualmente percebida e ratificada pela sociedade. O que acontece? Né? A gente, quando está projetando o poder, né, e essa questão da projeção do poder é importante, a gente não basta apenas eu projetar o poder. Eu tenho que projetar o poder e fazer com que ele tenha credibilidade, e essa credibilidade é conferida internamente pela percepção da sociedade com relação àquilo que eu quero passar e no Conselho das Nações, mediante as possíveis dissuasões, ameaças que aquele poder pode provocar em mim. Tá bom? Então, é assim que funciona essa questão. Tá? E isso está extremamente alinhado com dois documentos de nível estratégico que o Brasil tem, que é a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. O Brasil até hoje não tem uma política de segurança nacional, né, bem estruturada, que está no nível político ali, mas, em compensação, tem uma PND e uma ND que trazem, que conformam, né, essa forma de lidar com o poder, tanto internamente quanto em termos regionais e internacionais. Tá? E a preocupação principal do Brasil, nesse caso, é o entorno estratégico, né, que é maior, inclusive, do que o Atlântico Sul. Então, vocês vão ver que existe uma preocupação com relação a todo o entorno estratégico né, marítimo do Brasil. Né? Começa desde lá do paralelo 18, norte, desce, vai até o Antártida, pega ali a costa leste ali do Pacífico, no Chile, envolve a costa até a parte da costa leste da África, até Moçambique. Tá bom? Então, a política naval tem o propósito de estabelecer objetivos navais que devem ser alcançados pela Marinha, bem como orientar seu planejamento estratégico, sendo formulada em um ambiente onde estão presentes fatores que, ao influenciar com sua concepção, serão determinantes para a sua coerência e realidade. Tá? Então, política naval, objetivos navais. Tá? Então, aí, quando a gente abre a política naval, a gente já olha de cara ali, alinhado, como eu falei, né, com a PND e com a AND, os nossos objetivos, né? Então, nossos objetivos navais. Então, assim, a gente vai verificar, né, que, ó, de acordo com os objetivos e diretrizes estabelecidos no PND e AND, documentos de alto nível que condicionam o preparo e emprego das Forças Armadas, cabe à Marinha o emprego do poder naval, tá?
E aí, as atividades que a Marinha desempenha nesse contexto, elas estão divididas, né, em uma série de questões aqui, né? Então, está dividida a parte de atividades de poder marítimo, a participação na sociedade brasileira, a atuação no poder naval, tá, os interesses nacionais, a parte de ciência, tecnologia e inovação, tá bom? Depois, a política naval passa a tratar um pouquinho sobre o alinhamento com a PND, né? Então, aí ela vem dele aquela questão que eu falei para vocês do entorno estratégico brasileiro, tá? Que ele acaba sendo maior do que o próprio Atlântico Sul. E aí, depois, ele faz um apanhado do ambiente nacional e do ambiente internacional. Tá? Então, basicamente, ele coloca isso que eu comentei aqui, né? Dessa necessidade de percepção, né, do poder nas diferentes esferas. Tá? Então, vamos olhar, é bom ler o documento sobre esse enfoque, tá bom? Aí depois ele passa para a concepção da política naval brasileira, né? Então, vale a pena a leitura aqui para a gente ver em que está calcada a concepção da política naval brasileira, tá? Pode ser perguntado aí alguma coisa relacionada a isso, né? Da parte né, de como pode ser concebido o poder naval brasileiro para poder, de fato, fazer com que sejam atingidos os objetivos navais, tá? Aí depois, no capítulo 4, ele trata de objetivos navais, tá? Na prática, os objetivos navais, eles conformam, né, consubstanciam a política naval. Então, é muito importante, na hora que a gente lê os objetivos navais, saber que a consecução deles vai favorecer para que a política naval ela seja exitosa. Tá? Então, isso é importante. E aí, a gente tem os diversos objetivos nacionais, né? Objetivos navais. Né? Então, algumas coisas são bem assim claras, né? A gente analisa ali, analisando a missão da Marinha, que eu vou falar daqui a pouco, a gente já tira vários objetivos navais daí, né? Por exemplo, contribuir para a defesa da pátria, prover a segurança marítima, lembrando que a Marinha exerce aquela autoridade marítima, né, brasileira, né? Cabe ao comandante da Marinha essa atribuição subsidiária particular, né? Tem também a contribuir para a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, cooperar para o desenvolvimento nacional, tá? E apoiar a política externa. Tá? Então, se a gente analisar a missão da Marinha, a gente vai ver que até esse item aqui está tudo dentro da missão da Marinha. Então, fica fácil de a gente já dali delimitar e responder. Aí depois tem algumas outras coisas que vão junto, né? Que é aprimorar a gestão de pessoas, modernizar a força naval, obter capacidade operacional plena, desenvolver capacidade cibernética, aprimorar as inteligências estratégicas e operacional, ampliar a consciência situacional marítima na área de interesse. Essa questão da consciência situacional marítima é interessante, né? Porque vem dentro daquela questão do CISGAAS, né? Que é aquela ideia de que eu ter a minha consciência situacional, ela vai ser tão, digamos assim, real, na medida em que eu tiver a capacidade de entender o mundo à minha volta tal qual exatamente ele é. Então, assim, quanto mais eu consigo aproximar a minha percepção dessa realidade, mais alta é a minha consciência situacional. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, já está existindo um esforço grande para que nós consigamos aumentar a nossa consciência situacional marítima. Tá? Lembrando que existe esse esforço, ele tem algumas áreas que têm prioridade. Né? Lembra que eu comentei no outro vídeo sobre as áreas prioritárias? Aquela área da bacia ali Santos, Vitória e Foz do Amazonas. Então, é essa área que realmente está concentrada ali, a maior parte ali das ideias de consciência situacional marítimo, tá? Isso pode ser uma questão de prova. Aí é importante, a gente, na hora de ler, a gente entender bem a missão da Marinha e a visão de futuro da Marinha. Por quê? Porque na hora que a gente entende bem a missão da Marinha e a visão de futuro da Marinha, a gente consegue entender diversos objetivos navais, e mesmo que às vezes a gente não esteja lembrando deles ali certinho, a gente consegue meio que por dedução escrevê-los, tá?
E aí, na parte de visão de futuro da Marinha, tem uma coisa assim, tem alguns detalhes interessantes, porque no início ele coloca assim, que a Marinha será uma força moderna, aprestada, motivada e com alto grau de independência tecnológica, tá? Então, assim, ele acaba aí falando sobre essa questão, esse bom alinhamento que existe com o Objetivos Navais, tá? Baseado na missão da Marinha, tá? Então, moderna tem a ver com a existência de meios compatíveis com o estado da arte em nível mundial, tá? Em termos tecnológicos. Aprestada, porque tem a ver com aquela coisa de preparo e prontidão, né? O apresto é o preparo com a prontidão, tá? Então, passa para o adestramento, está em situação correta em termos materiais, tá? Então, assim, está bem preparado e está em prontidão, porque na hora que eu precisar ser empregado, eu estou pronto, não tem aquele gap de mobilização ali, tá bom? Motivada, porque entende-se que a motivação é um soft power, né? É um quesito intangível de elevada importância, tem a ver com aquela parte de aperfeiçoamento da gestão de pessoas, tá? E a independência tecnológica, que está bem associado com o fato de você esperar uma força moderna, tá bom? Então, assim, em suma, essa parte de política naval, a gente entender missão da Marinha, entender visão de futuro da Marinha, saber aquela ideia de objetivos navais, entender que o oceano e isso está alinhado depois, quando eu for falar de geopolítica, está associado com sobrevivência e prosperidade, tá? Para o Brasil, tá? E aquela coisa da percepção do poder por meio da força naval no momento que ela se projeta para fora, especificamente, né, em termos regionais, né, com o entorno estratégico brasileiro. Tá bom? Bom, agora eu queria só que me desse alguns comentários breves também sobre nossa doutrina militar naval. Tá? Então, no resumo, assim, a gente tentou iluminar os pontos que a gente julgou mais importantes ali em amarelo com letra vermelha, tá? E assim, só queria chamar a atenção de algumas coisas, né? Então, primeiro, as expressões do poder nacional, né? Então, a gente entendeu o que é poder nacional, né? Que é a capacidade que a nação tem de utilizar seus meios para poder fazer com que seus objetivos nacionais sejam conseguidos, tá? E aí, o poder nacional ele possui 5 expressões, tá? Então, assim, que acabam norteando todo o processo, né, da nossa doutrina, tá? E é importante a gente ter uma boa consciência deles, porque ele ajuda a gente a entender diversas outras matérias também do nosso concurso. Então, assim, quais são as expressões do poder nacional? Primeiro, a expressão política, lembra que já falando da parte de política? Olha a ligação, né? Primeiro, a expressão política, ela tem aquela ideia realmente ali da preponderância por ter o monopólio da força, de ter o governo, as elites governantes, né? Lembra que eu comentei sobre isso? Você tem também uma expressão econômica, né? Que vai toda a parte de crescimento e desenvolvimento econômico. Você tem uma dimensão também, uma expressão, né, psicossocial, tá? Existe uma outra militar e mais uma científico-tecnológica, tá? Então, na doutrina brasileira, isso não é só de Marinha, isso é uma doutrina brasileira, existem essas 5 expressões. Se a gente for analisar doutrina de outros países, a gente vai ver que isso varia. Tá? Vai ver que tem países que não consideram, por exemplo, a dimensão científico-tecnológica, ela acaba sendo inserida nas outras dimensões, nas outras expressões. Tá? Mas, vamos lá, falando de Brasil, nós temos essas 5 e isso é importante saber. E aí, a gente pegando aí a dimensão, né, a expressão militar, a gente pega, né, com o poder militar, a gente desce ele, né? E aí, o que acontece? Dentro da expressão militar, a gente tem, dentro ali, tem o poder naval, né, o poder terrestre e o poder militar aeroespacial, tá? Então, a gente sai dali, desceu e tem mais os outros 3 embaixo, tá bom? E aí, a gente não pode confundir, né, nesse caso aí, uma coisa, a gente falar do poder naval, né, que é esse braço aí da expressão militar do poder nacional, né? Que é diferente do poder marítimo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estuda poder marítimo, a gente está referenciando uma dualidade que existe no mar, tá? E que, obviamente, isso reflete no próprio poder marítimo, que, por sua vez, vai se refletir
no emprego da Marinha, tá? Então, essa dualidade ela é muito interessante, tá? O poder marítimo é a projeção do poder nacional resultante da integração dos recursos que dispõe a nação para a utilização do mar e suas águas interiores. Tá? Então, na verdade, o que a gente está falando aqui quando cita poder marítimo é que, assim, a gente não está sendo muito específico em relação ao poder naval dentro da expressão militar. O poder marítimo ele acaba se espraiando, né? Ele se espalha por diversas áreas do poder nacional e que, quando conjugadas, utilizando o mar em sua potencialidade, vão fazer com que a gente prospere. Tá? Então, por isso que existe essa questão dual do mar, né? Porque, ao mesmo tempo que ele proporciona para a gente desenvolvimento, né? Econômico, social, tudo, ele também tem esse outro lado mais de segurança e defesa. Tá? Então, a gente tem essa divisão, ela fica bem clara. Tá? Um lado militar, né? Mais militar, e o outro lado mais, digamos, de econômico, social, tá? Político, tá bom? E aí eu já vi algumas provas sendo cobrada a parte de elementos do poder marítimo. Tá? Então é importante a gente saber citar alguns elementos do poder marítimo. Tá? Isso está bem logo no início da doutrina. Tá? Poder naval, marinha mercante, indústria naval, indústria bélica, que está associada à parte de aprestamento naval. Tá? E por aí vai. Tá? Essa é a leitura, mas é importante o pessoal ter atenção a isso. Tá bom? Aí depois ele fala um pouquinho de AJB, né? Águas Jurisdicionais Brasileiras. E aí entra naquela questão que eu já comentei sobre entorno estratégico, Cone Sul, Atlântico Sul. Tá? E aí ele entrou com aquele conceito político estratégico da Amazônia Azul. Tá? A Amazônia Azul começou com uma ideia-força e hoje evoluiu para um conceito político estratégico. Tá bom? Então, assim, na prática, pode ser pedido para a gente se posicionar ou falar, ou conceituar a Amazônia Azul. Tá? Então, é basicamente a região que compreende a superfície do mar, águas subjacentes aos leitos do mar, solo, subsolo marinho, contido na extensão atlântica que se projeta a partir do litoral até o limite exterior de nossa plataforma continental. Tá? Ela deve ser interpretada sobre 4 vertentes, sobre, na verdade, 5 vertentes. Né? A gente tem, na verdade, acrescentou a vertente diplomática, né? A vertente de diplomacia. Tá? Então, tem até uma questão importante aqui, que, na verdade, são 5 vertentes. Tá? Vertente econômica, vertente científica, né? Vertente soberania nacional, vertente diplomacia e vertente ambiental. Tá? Então, são 5 vertentes. Tá certo? Isso é importante na hora que a gente for ver a parte de oceanopolítica, lá em geopolítica. Tá bom? Aí depois ele começa a tecer comentários mais específicos sobre o poder naval. Tá? E aí coloca aquela coisa das tarefas básicas do poder naval. Tá? Então, isso aí pode ser que seja pedido para a gente citar ou com relação a colunas, por exemplo, aí sobre as tarefas básicas do poder naval. Tá bom? Aí é importante a gente saber algumas características básicas de cada um. Né? Então, por exemplo, negar o uso do mar depende de consciência situacional marítima. Tá? O controle de área marítima depende de meios aprestados. Tá? O projetar poder sobre terra depende de capacidade expedicionária. Tá bom? E o contribuir para a dissuasão depende de credibilidade. Tá? Então, essas ideias-chave tem que estar na cabeça. Aí depois, no capítulo 2, ele fala sobre o conflito e emprego das Forças Armadas e o poder naval. Tá? Então, ele faz algumas considerações sobre conflito armado, tá? Sobre níveis de condução da guerra. Tá? Então, lembrar que existem 4 níveis de condução da guerra. Você tem o nível político, o nível estratégico, operacional e o tático. Tá? Então, é importante isso aí, de saber diferenciar cada uma delas. Tá? Aí depois, falando especificamente das Forças Armadas, ele faz alguns comentários sobre a forma que você opera as Forças Armadas, né? E é isso aí, lá em PPC a gente consegue ver isso bem, né? Mas basicamente, você pode operar de forma singular, quando você está operando só com uma força, conjunta, quando você está empregando meios ponderáveis de mais de uma força sob o mesmo comando, tá? A combinado, como você está fazendo isso com forças de outros países, tá? Mas também sob um único comando. Interagência, aquela que está vindo muito aí
agora com mais força, né, atualmente, porque o mundo está exigindo isso, né, a gente saber operar a interagência, construir consenso, trabalhar com cooperação, com coordenação, né, com outras agências, né, com Polícia Federal, IBAMA. Então, a gente vê, por exemplo, a Operação Verde Brasil, essa necessidade de a gente operar, por exemplo, com o IBAMA, tá? Então, INCRA, tá certo? Então, são FUNAI. Então, a gente tem que saber operar interagências, tá bom? E, por fim, né, a multinacional, né, que é constituída por Força Armada ou agências de 2 ou mais estados, tutelados segundo um mandato específico das Nações Unidas, tá? Ou outro órgão, né, uma OIG regional, tá? Aí depois ele fala um pouquinho de relações de comando, se gera um pouco de dúvida, tá? Alguns já me perguntaram sobre essa questão aí de comando operacional, controle operacional, comando tático, controle tático. Tá? Então, é basicamente o seguinte, o comando operacional, eu tenho meios adjudicados que eu recebo para poder cumprir determinada operação, tá certo? Já o controle operacional, não. O controle operacional, eu recebo aquele e-mail para cumprir uma tarefa, tá, específica ali no tempo e no espaço, tá? Mas eu não tenho ele para, assim, ele não fica comigo uma operação inteira, tá legal? Então, é um grau de controle, digamos assim, um pouco menor, tá bom? Então, assim, a palavra-chave aqui é limitação do tempo. Já o comando tático, não. O comando tático, você coloca ali a força, né? Você atribui a tarefas, a força sob o seu comando para o cumprimento de uma missão imposta por uma autoridade superior e inclui autoridades dos assuntos de administração, organização interna, instrução, adestramento, tá? Então, assim, é um nível mais baixo do que o operacional. Eu estou lidando aquela coisa diretamente com a força ali para uma gama de situações de adestramento, apoio técnico, tá? E por aí vai. Já o controle tático, não. O controle tático é a menor situação possível, né? Ela está direcionada ao controle dos movimentos e manobras das forças adjudicadas, necessárias para a execução de missão ou tarefa atribuída, dentro da área de operações, tá? Não inclui a autoridade nos assuntos de administração, organização interna, instrução, tá? É mais ou menos assim, eu opero com a força, mas eu não tenho, no controle tático, aquela questão relacionada ao estar, de fato, ali atuando em termos de adestramento, em termos de questões técnicas da força, tá legal? É isso. Depois teve um conceito que mudou aqui, né? Se vão lembrar que na época da outra DBM, né? Na DBM ainda era guerra centrada em rede. Agora não. Agora é operação em rede, tá bom? Então ele fala, se alguma coisa, a importância, né, da interoperabilidade para as forças, né? Isso é uma coisa que está muito em voga, né? Isso aí aquela coisa do compartilhamento da consciência situacional para fazer com que a gente consiga ter uma melhor percepção né, da nossa área de operações. E aí eu abro aqui um parêntese, porque ao abrir a nossa publicação, né, o EMA 305, a gente vai ver logo no iníciozinho ali as modificações que foram introduzidas na publicação. Vale a pena dar uma leitura ali, tá? Porque aí a gente já meio que já fica bem ali antenado com as modificações, alterações que, de fato, elas ocorreram com a doutrina militar naval, tá certo? Depois ele tece alguns comentários sobre princípios de guerra, né? Esses princípios de guerra que estão aqui são os princípios de guerra reconhecidos pela nossa doutrina, tá? Porque, por exemplo, a gente vai estudar lá a estratégia, ali tem alguns princípios de estratégia, né? Então, aquilo ali é um estudo, né, apanhado de Couto Begarry, e que ele pegou, né, diversas modelagens, né, de estrategos ao longo do tempo, tá? Então, aquilo é uma coisa. Aqui, na nossa doutrina militar naval, são os princípios de guerra que são comumente adotados pela nossa marinha, tá bom? Então, é importante essa diferenciação. E, assim, o que eu acho importante aqui? A gente tem que ter bem claro ali algumas expressões-chave, tá? Porque provavelmente isso pode ser cobrado na prova com relação a colunas, tá? Então, ele vai dar ali os princípios e vai colocar as informações ali do lado direito e vai pedir para a gente correlacionar, tá? Então, é importante que a gente pegue aí algumas coisas bem, assim, ponto-chave de cada princípio, tá bom? Aí depois ele fala uma coisa também que eu já vi caindo em prova, né, ali nas reconstituições,
que é a parte de emprego do poder naval. Aí ele entra naquele modelo de groove, tá? E aí, o que é importante aqui? Vocês vão ver ali o desenho, e eu vi que assim, tem um triângulo, né? Em cada vértice ele põe uma possibilidade de emprego da Força Naval, e dentro do triângulo tem, cada parte, né, tem uma circunferência, né? Cada aresta do triângulo. De forma que no final existe uma interseção no meio ali das três circunferências, né? O que quer dizer isso? Isso quer dizer, tá ligado àquela coisa de você, dentro das tarefas básicas do poder naval, você atuar em 3 dimensões diferentes, tá? Com a mesma força naval. Isso mostrando ali toda a versatilidade da força naval, né? Então, você pode atuar na guerra naval, você pode atuar com o emprego limitado da força ou em operações benignas, tá? Em atividades benignas, tá bom? Então, se for pedido para a gente falar, né, sobre o modelo de groove, é isso, tá? A gente tem que falar que a força naval, né, o meio do seu poder naval, ela tem essa característica de poder atuar nessas 3 frentes, tá bom? E a gente, olhando a organização da nossa doutrina militar naval, a gente começa a ver que a partir do capítulo 3, ela se divide bem, tá? Então, no capítulo 3, começa a se falar sobre operações e ações da guerra naval, tá? Então, mais ali o emprego clássico da militar, né? Aí depois, no capítulo 4, ele fala sobre emprego limitado da força, né? E depois, no capítulo 5, ele fala sobre atividades benignas, tá? Então, ele divide bem na doutrina, em cada capítulo, cada uma dessas questões aí, que estão bem associadas ao modelo de groove, tá bom? Isso aí, no geral, é uma característica de todas as marinhas do mundo, tá bom? Então, mais uma vez, a palavra-chave aqui do modelo de groove é versatilidade, tá? Então, isso eu reputo aí grande importância aí esse ponto aí, tá bom? Bom, na parte de guerra naval, a gente, de cara, né, a gente tem que dividir, né, saber dividir bem o que é operação de guerra naval e o que é ação de guerra naval, tá legal? Então, assim, as operações, né, da guerra naval, elas têm a ver com são aquelas atividades, né, digamos assim, que vão ter uma atuação direta para a consecução de uma tarefa básica do poder naval, tá? Então, isso é bem importante de já ficar em mente, tá bom? E aí ele faz uma divisão aqui, né, de diversas operações aqui. Aí vale a pena a leitura para a gente ver aí cada uma. E, assim, tem algumas coisas que saltam aos olhos, né? Então, por exemplo, assim, a amplitude das operações de ataque, né? As operações de ataque, ela tem uma gama muito grande, né, de atuação. Aí depois fala de operações anfíbias, operações de minagem, a parte de operações de esclarecimento, dentro daqueles 4 quesitos, né? Na busca, na patrulha, no acompanhamento e no reconhecimento. Aí depois eu falo um pouquinho de operações de bloqueio. Aí, lembra que eu comentei na parte de direito sobre aquele LIENE, né, que são as características, né, que fazem com que o bloqueio ele seja considerado válido. Então, aqui ele repete isso, tá? Então, ele coloca, né, a importância de ter esses 5 quesitos aí para o bloqueio ser considerado válido, tá? Aí a operação de apoio logístico móvel, parte de operações especiais, operação de defesa de porto, área marítima restrita, operação de defesa do tráfego marítimo. Eu já vi uma questão, se não estou enganado, que fala sobre essa questão de defesa do tráfego marítimo e pergunta o que compreende a operação de defesa do tráfego marítimo, tá? Ele pede para a gente responder. Então, a gente fala controle naval do tráfego marítimo e proteção do tráfego marítimo. Então, controle e proteção, tá, do tráfego marítimo. Tá bom? Operação de informação. Aí as MIO, né, as operações de interdição marítima. Operação psicológica também. A área divide, né, a operação psicológica, né, em termos estratégicos e táticos, né, então é bom a gente entender essa divisão aí. E aí depois, aí uma novidade, né, que é da nossa doutrina, né, que é a parte de operação de busca e resgate em combate ou em combate SAR, né, o cessar, tá? Então essa parte que é uma novidade aí para a nossa doutrina. Aí vem a operação ribeirinha, a operação terrestre de caráter naval,
operação civil-militar, operação de inteligência. Não confundir, tá, gente? Operação de inteligência com operação de informação, tá? Então, são coisas diferentes, tá? Então, tem atenção aí, tá? Para a gente não confundir uma coisa com a outra, tá legal? Operação de defesa de ilhas e arquipélagos oceânicos. Essa parte aqui também eu vi uma questão que fala sobre quais eram as tarefas que compreendiam a operação de defesa de ilha e arquipélago oceânico, tá? Porque ela também é uma novidade. Porque, assim, a gente vê na Estratégia Nacional de Defesa e na Política Nacional de Defesa a preocupação com a defesa de ilhas e arquipélagos nossos, né? Porque já teve algumas questões no passado, alguns contenciosos aí com relação à ocupação, por exemplo, de Trindade pela Inglaterra, tá? E aí, pô, na época, o Brasil não conseguiu, de fato, fazer frente a isso, e aí precisou de mediação estrangeira, isso aí ficou um pouco mal na época. Tá? Então, assim, o fato existem 4 tarefas importantes nessa operação, né, que isso já caiu. Estabelecer a defesa terrestre da ilha, controlar a área marítima circunvizinha, você fazer também o controle do espaço aéreo, tá certo? E manter o apoio logístico. É basicamente controlar a ilha, controlar a circunvizinhança, controlar o espaço aéreo e manter o apoio logístico chegando ali. Um dos principais problemas que o argentino teve na Operação Rosário, né, na Guerra das Malvinas, foi essa questão da manutenção contínua, né, do provimento do apoio logístico para as suas tropas internas. Né? Quando ele pegou os conscritos, né, e começou a colocar lá para poder aumentar as defesas, isso dificultou muito ali a parte de apoio logístico. Tá bom? E depois ele passa a tratar das ações de guerra naval. Então, assim, as ações de guerra naval, elas correspondem a técnicas, táticas e procedimentos empregados numa operação. Tá? Então, a operação da guerra naval, ela está associada para o cumprimento de uma determinada tarefa básica do poder naval. Para eu executar a operação naval, eu preciso realizar determinadas ações da guerra naval, tá? Cumprimentando técnicas, táticas e procedimentos, tá bom? Então, essa é a grande diferença entre uma e outra. Se for pedir para a gente diferenciar ação da guerra naval e operação da guerra naval, tá? Isso é importante. Ele enumera várias ações aqui, não perder tempo aqui para a gente, não vamos ganhar tempo, né? Mas vale a pena a leitura aqui para a gente ver cada uma das ações, tá? da guerra naval. É importante não confundir cada uma dessas ações com as operações, tá? A gente saber diferenciar uma coisa da outra bem, tá bom? Aí depois, no capítulo 4, ele passa a tratar sobre poder naval nas atividades de emprego limitado da força. Tá? Então, aí ele conceitua, né, o que é emprego limitado da força, né? Que são aquelas que a Marinha exerce o poder de polícia, né? Aquela coisa das tarefas constabulares, né? Para impor a lei ou um mandato internacional do qual o Brasil tem assumido obrigação, determinada por organização intergovernamental. Tá certo? E aí, o que fica bem caracterizado com o emprego limitado da força? Que o emprego, né, dessa força não deve se constituir no principal meio para se atingir um determinado fim. Tá? Quando eu estou falando de emprego limitado da força, eu estou na minha cabeça pensando assim, a força ela não vai ser o meio ali principal para que eu possa atingir o meu objetivo, certo? E aí a gente começa a lidar com essa parte de emprego limitado da força, fazendo uma associação com a missão da Marinha, porque se a gente pegar a missão da Marinha, a gente consegue já matar diversas atividades aqui de emprego limitado da força, tá? Então, por exemplo, tem garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, tá bom? Então, tem algumas coisas que estão bem associadas aí, tá? Por exemplo, a parte pode ser cobrado, né? Essa parte de garantia de votação e apuração, por exemplo, ela está associada à GLO, tá bom? Ela não é separada, tá certo? Ela existe, né? Para a gente prover o apoio da legalidade, né? Da segurança para determinado sufrágio, tá legal? E ele acontece em determinado tempo, assim como a GLO, né? A GLO ela tem um tempo para começar e para terminar, né? Já a garantia dos poderes constitucionais, ela é uma atividade meio que perene, né? Ela tá prevista na Constituição, tá? Essa garantia dos poderes constitucionais ali por parte das Forças Armadas, tá?
Já a garantia da lei e da ordem é a iniciativa de qualquer um dos poderes constituídos, tá bom? Aí depois ele faz alguns comentários aqui sobre segurança em viagens presidenciais, ação contra delitos transfronteiriços, e aí ele chega naquela questão de patrulha naval e inspeção naval, tá? Então ele pode ser perguntado, né, essa diferença de patrulha naval e inspeção naval, tá? Então, assim, tem que ficar bem claro, né, essa questão, né? Então, vamos lá, patrulha naval é uma atribuição subsidiária particular da Marinha, e eu já vi também algumas perguntas falando assim, cite 2, 3 atribuições subsidiárias particulares da Marinha, tá? Isso aí está bem delineado, né, nas leis complementares sobre o assunto, lá na 97, né, de 99 tem isso aí. E aí, o que acontece? Patrulha naval, como está escrito lá na lei complementar, né? Propósito de implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos em AJB na plataforma constitucional brasileira e no alto mar, respeitados tratados, convenções e atos internacionais do Estado do Brasil. Tá legal? Então, assim, repara, patrulha naval, eu estou trabalhando, né, num espectro bem grande, né, de atuação, né? Então, eu vou trabalhar ali cumprimento de leis e regulamentos, né, nas águas nacionais brasileiras, né, como um todo, né, plataforma continental e até no alto mar, tá bom? Por exemplo, em uma atividade, né, de uma patinave, eu posso estar coibindo atividades de pirataria, por exemplo, que estejam por acaso existindo ali no alto mar ali, né? Tá? Alguma coisa, também comenta alguma coisa de terrorismo, tá bom? Enfim, e depois ele fala da inspeção naval, tá? Aí repara, a inspeção naval também é uma atribuição, né, da autoridade marítima, né? E aí ele fala que tem uma previsão legal, né, na Lei 9537, tá, de 97, e trata-se de uma atividade de cunho administrativo. Tá? Então, assim, a inspeção naval ela tem um cunho administrativo, tá certo? Consiste na fiscalização do cumprimento, né, das leis e regulamentos decorrentes das resoluções internacionais, que se refere, agora isso aqui que é importante, pessoal, se refere exclusivamente, tá, para a salvaguarda da vida humana no mar, segurança da navegação, tá certo? E a preservação do meio ambiente, tá? Aquela coisa de poluição hídrica, né? Prevenir derramamento de óleos, coisas. Então, vamos lá, a inspeção naval é cunho administrativo e está associado, né, de maneira assim bastante clara ali para salvaguarda da vida humana no mar, segurança da navegação e para questões ligadas à poluição ambiental, tá bom? Então, isso tem que ficar claro para a gente poder diferenciar a patrulha naval da inspeção naval. Depois ele comenta mais algumas coisas aqui sobre operações de retomada e resgate, segurança de instalações, tá? E aí é uma leitura rápida, a gente consegue já matar. Aí ele comenta alguma coisa de operação de paz. Aí a operação de paz, eu só queria abrir um parêntese, porque existem no total 5 formas, né, nessa parte de operação de paz. Uma é a atividade benigna, tá? E as outras 4 podem se configurar em emprego limitado da força, tá? Então, assim, a diplomacia preventiva, está caracterizada aqui na nossa doutrina, ela é uma atividade benigna, tá? Aí as outras seguintes, né, que restabelecimento da paz, promoção da paz, a consolidação da paz, tudo isso aí já está associado à atividade já mais de emprego limitado da força, tá bom? E aí uma leitura ali, esse assunto ele é recorrente, né, em diversas matérias, tá? Então a gente verifica que tem questões sobre isso aqui na parte de relações internacionais, por exemplo. A gente vê alguma coisa falando sobre isso também em estratégia, tá? Enfim, é bem recorrente esse assunto, então vale a pena dar uma lida, tá? Para a gente ver como é que a nossa doutrina se posiciona com relação a isso e também, se for perguntado, né, a gente poder responder. Pode ser que haja, por exemplo, uma pergunta falando sobre essa diferenciação, né, de atividade benigna e emprego limitado à força. Pode ser que coloquem com relação à coluna, para a gente poder associar uma coisa com a outra também, tá bom? E aí ele entra na questão da operação de paz de caráter naval, né? Que também está muito em voga atualmente aí na nossa marinha, né? Operação de vocação de não combatente, tá? Também é considerado um emprego limitado da força.
tá bom? Aí ele coloca, né, na doutrina, e pode ser cobrado isso, né, a diferença de ENC, né, evocação de não combatente, para operações de resgate, tá? Existem duas coisas que diferenciam ENC de resgate, tá? Primeiro é a duração e outro é o grau de controle que você tem sobre as pessoas ali, né? Sobre os seus nacionais, tá? Então, essas duas questões diferenciam. Quando você está lidando com um grau de controle ali, onde há de fato ali cárcere, o positivo, você está lidando com resgate, tá? ENC não, ENC ele compreende aqueles diversos ambientes, tá? Você pode ter um ambiente permissivo, você pode ter um ambiente incerto, um ambiente hostil, tá? E para cada um deles você tem uma forma diferente de fazer, você tem um plano de evacuação de embaixada, você tem uma área de reunião de evacuados, tá? Um centro de controle de evacuados, local de destino seguro, né? Então, existem algumas doutrinas um pouco diferentes aí, tá bom? Aí depois ele fala, dá mais umas ideias aqui sobre segurança de repreensão diplomática, mas também é só leitura. E depois ele começa a falar sobre o poder naval nas atividades benignas, tá bom? E aí ele já começa de cara com apoio político externo. Tá? Lembra que eu comentei sobre a diplomacia preventiva lá? Então tá aqui. Aquela ideia, né, da diplomacia naval, tá? Então, lembra que lá em estratégia, vou falar isso aí no vídeo de estratégia, mas existe uma tipologia do Couto-Begari para essa parte de diplomacia naval, tanto em tempo de paz quanto em tempo de conflito, tá? Mas, em suma, a diplomacia naval ela revela aquela face da força naval onde eu posso tentar, de fato, ali empregar virtualmente a força, no sentido de eu chegar numa ideia do que eu quero, tá? Do que se de fato eu pretendo, sem de fato usar a força efetivamente, tá? Apenas posicionando talvez ali a força naval ali, tá? E com isso ali eu chegar no consenso, tá bom? Aí depois ele fala um pouquinho de operação humanitária, ação cívico-social, tá bom? Aí depois ele faz algumas questões aqui, algumas ressalvas aqui sobre operações de socorro e salvamento, tá? E aí eu já vi alguma coisa sobre isso, pode ser que a gente seja perguntado sobre a diferença entre socorro e salvamento, tá? Então, ficar bem claro, né, que a operação de socorro são voltadas à salvaguarda da vida humana, tá bom? Enquanto as operações de salvamento estão ligadas à assistência ao material, tá? Então, socorro, vida humana, salvamento, material, tá certo? E aí tem mais algumas outras coisas aqui, né? Cooperação ao desenvolvimento nacional, desativação de artefatos explosivos, defesa civil, navegação, tá? Enfim. E com isso aí a gente encerra aí a parte de doutrina militar naval. Então, pessoal, esse é o último vídeo, efetivamente, de política, né? Eu acabei me enganando que no vídeo anterior eu falei que era o último, mas na verdade eu estava faltando, né, essa parte aqui de política naval e doutrina militar naval. Então eu queria tecer alguns comentários sobre isso aí para facilitar o estudo, né, porque senão fica muita coisa para ler. Então a ideia foi direcionar aí o estudo de vocês. Tá? Então, com isso a gente encerra a parte de política.